lhe aconselhou, lhe corrigiu, mas tem ovelhas que é complicada. Tem ovelhas que não quer correção, não. Tem ovelhas que dizem, não, ele quer ver agora me corrigir, faz as coisas erradas, me dá uns conselhos, ele quer agora me corrigir. Não, você tem por obrigação de você ouvir a voz do Espírito Santo através da boca do seu líder. Então, respeite, porque ele está lhe chamando a atenção, porque envolve cuidado, ele se envolve no cuidado, ele ora pela sua vida, ele paga um preço pela madrugada, ele paga um preço nos montes, orando pela família, pela congregação, envolve correção, certo? Porque quando a ovelha está errada, o pastor, ou quem está na frente da obra, um apóstolo, tem por obrigação de corrigir essa ovelha, o apóstolo tem por obrigação de corrigir essa ovelha quando ela está errada. E ainda mais a proteção, porque a correção, né? A correção traz o quê? A correção traz o medo da pessoa não voltar a fazer tais coisas. E através do medo, através da obediência, vem o quê? Vem outra coisa que é muito interessante. Vem a proteção, vem a cobertura espiritual. Suponhamos que aqui você é ovelha e aqui vem a cobertura espiritual. Então, tudo que vier sobre você, você está protegido porque está debaixo de uma cobertura espiritual. É por isso que é importante você entender esses detalhes que Deus ele está abrindo hoje a tua visão. Você que é líder, você que é ovelha, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para algumas pessoas que necessitam, porque o que tem de ovelhas cabeçuda, ovelhas sem querer congregar, ovelhas de qualquer jeito aí fora, aqui nada, a minha congregação é na minha casa, eu pego a minha Bíblia, eu vou ler, eu ligo a televisão, assisto os cultos pela televisão, ouço os cultos pelos rádios. Cuidado, é totalmente diferente do que Deus constituiu na sua vida. Você tem que ter comunhão, você que tem que estar dentro dos princípios de Deus. Se Deus não quisesse fazer igreja, Deus não levantava pastores, Deus não levantava coisas para poder você entender que você necessita de estar dentro de uma congregação. Claro que ele não habita em mãos feitas, não é isso? Templos feitos por homens, não é isso? Ou seja, templo, mas ele habita dentro de você. Mas é necessário a comunhão dos irmãos. É muito importante. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aqui, no livro de Hebreus 13, 17, me chama a atenção a obediência e a submissão dos líderes. Então, nós líderes, nós temos que ter também a obediência e a submissão. Nós precisamos passar isso para as nossas ovelhas, porque eu obedeço a Cristo e eu tenho submissão a Cristo. As ovelhas também têm que entender esses detalhes. Obedecei os vossos líderes, Hebreus 13, 17, obedecei os vossos líderes e sede submisso para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar conta. Ou seja, todos os pastores, apóstolos, bispas, apóstolas, eles velam, certo? Pela sua alma, se preocupa com você. É por isso que às vezes se torna até enjoativo. Rapaz, você não foi para o culto por quê? Rapaz, não perca culto não, vamos para a igreja. Por quê? Porque a gente ora pela sua vida, a gente está velando por você. E o que é que a gente recebe em troca algumas vezes? Sabe o quê? Cara feia. Alguns irmãos saem da igreja porque não quer ser corrigido, quer estar de qualquer jeito. Então, isso aí é totalmente um erro que o diabo tem colocado na mente de alguns membros para poder desqualificar. Inclusive, tem pessoas que ficam nas redes sociais dizendo que não precisa congregar, não precisa você estar. A Bíblia manda você congregar. Hebreus mesmo fala, parece que é 10:25, que é bom, que não é bom que você vá, certo? Digamos assim, pelo conselho dos outros. Porque tem muitas pessoas que faz a cabeça e acaba indo, levando como Maria vai com as outras. Como é costume de alguns, ou seja, Hebreus fala, como é costume de alguns, não sai da sua congregação, fique na sua congregação. Aproveitando que a palavra de Deus, ela fala sobre congregar. Amém? Hebreus, obedecei aos vossos líderes, certo? Sede submisso com eles, porque de uma certa forma nós líderes,
nós temos a responsabilidade por você que é alma, por você que é ovelha, e a gente vai prestar conta diante de Jesus sobre cada um de vocês. Então, isso é sério. É por isso que às vezes vocês nos acham, muitas vezes até insuportável, porque a gente vai prestar conta diante de Deus. Então, eu devo submissão, certo, ao meu Jesus, que é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Ele me levantou como líder de um ministério para poder apacentar um rebanho, ensinar, corrigir, certo? Fazer com que esse rebanho venha ter essa visão espiritual dentro da palavra de Deus. Amém? Aqui está o princípio, claro, de submissão espiritual com o propósito de proteção. Quando você é submisso, certo? Submisso a seus líderes, claro que vai ter um propósito de Deus aí para proteger vocês. A cobertura espiritual é a proteção de Deus sobre a vida de vocês. É por isso que é importante você ser submisso. Viu como é importante a cobertura espiritual? Tem muitas coisas, viu? Vamos mais para frente um pouquinho, porque é um pouco grande esse estudo, mas é importante você ficar. Eu já peço a você que já compartilhe os nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal, dá o seu like, envie para muita gente que necessita de uma palavra como essa, porque tem muita gente aí fora da presença de Deus, achando que está servindo a Deus de qualquer jeito e não está, né? Estrutura bíblica de cobertura. Para isso, Deus nos mostra, certo, que tem uma estrutura, tem uma base bíblica sobre a cobertura. Olha aquilo que eu falei, Efésios capítulo 1, versículo 22. Cristo é o cabeça da igreja. Jesus, claro, meu pastor é Jesus. A gente sabe que Jesus é o seu pastor. Ele é o cabeça da igreja. Mas em 1 Timóteo 3 e Tito 1 também fala que pastores, bispos, presbíteros como líderes humanos. Ou seja, nós somos pessoas instituídas por Deus, que Deus nos levantou para cuidar de você. Então, se Jesus é o cabeça e eu como apóstolo, presidente de uma obra, fui levantado por Jesus, então Jesus me colocou naquele lugar representando a presença dele. Então, se a ovelha, se os membros não valorizam isso, não está valorizando o cabeça que é Cristo. Porque de uma certa forma, meus irmãos, eu estou representando Cristo. Ah, mas o pastor está fazendo coisa errada, o pastor está em adultério, o pastor está bebendo. A igreja, entenda, é com ele e Deus. Então, se ele está representando Jesus e está numa situação dessa, aí ele vai prestar conta diante do Senhor. É por isso que é importante a gente aprender mais um pouco com a palavra de Deus. Então, no livro de Timóteo diz que nós somos, né, autoridades humanas para cuidar de você, que é a igreja do Senhor. Membro da sua igreja, olha só, membros da igreja submetidos à liderança espiritual. Ou seja, o membro, como eu falei a princípio, tem por obrigação, certo? Tem por obrigação de obedecer o seu líder que foi levantado pelo próprio Jesus. Hebreus 13, 17. Você pode na sua Bíblia lá conferir, certo? E aí você vai tirar suas conclusões. Temos alguns alertas absurdos também que vêm na cobertura espiritual. Esses alertas absurdos nos orientam a gente líder entender que não é do jeito que eu quero, tem que ser assim. Porque tem líder fazendo chantagem emocional sobre as ovelhas, tem líder amaldiçoando as ovelhas, certo? Tem líder falando de uma forma rígida, como se as ovelhas tivessem por obrigação de fazer aquilo que ele quer, na hora que ele quer. Ou seja, tem líderes que tratam as ovelhas como escravo. Então, isso aí não tem nada a ver com cobertura espiritual. Isso aí é o homem que quer, certo, que você seja um escravo dele. Não é desse jeito. Deus não trabalha assim. Controle excessivo da vida dos membros. Contagem emocional, ou seja, se a minha vida não tiver cobertura, você vai ter que pagar o preço. Se você sair da cobertura, você vai morrer. Não é assim, gente. Nós temos que ensinar o quanto é importante.
certo que quem está debaixo da cobertura tem uma proteção de Deus. E quem sai, né, está sujeito a acontecer qualquer coisa. Então, eu como líder, eu tenho que passar para os irmãos, passar para os membros, segurança do que a palavra de Deus me garante. Então, a palavra de Deus me dá segurança de eu passar uma coisa para os líderes, uma coisa para as ovelhas, certo? Não fazer tais coisas. Não precisa eu chantagear você. Tipo assim, irmã, vai limpar a igreja. Se a senhora não for limpar, certo? Jesus ele não vai mais lhe abençoar. Isso é coisa de meninice. Não existe isso. Primeiro, ninguém é funcionário de ninguém. Não é isso? Ninguém é escravo de ninguém. A igreja, se tem igrejas que pagam o seu salário, mas eu creio que os pastores, eles não agem dessa forma, porque os pastores aprenderam com Jesus. Eu creio que alguns pastores aprenderam com Jesus. Se eles estão fazendo algo fora do padrão de Deus, tenha certeza que a conta vai chegar para o líder. Amém, pessoal? Então, chantagem emocional, está chantageando o irmão, está chantageando a irmã. Olha, se a senhora não fizer isso por mim, eu vou contar o que a senhora fez, viu? Isso é chantagem emocional. Você que é pastor, você que é líder, você tem por obrigação de ouvir as ovelhas e guardar, orar por elas. Não está colocando uma chantagem dessa em troco de alguma coisa. Então isso aí, Deus não está trabalhando nesse líder. Amém, pessoal? A cobertura, você está em maldição. Se você não fizer o que eu estou dizendo, você vai estar em maldição. Não é assim. A cobertura não é isso. A cobertura é a gente orientar as ovelhas, como as ovelhas podem caminhar, podem prosseguir debaixo, não de maldição, debaixo de uma bênção. Porque se eu oriento as ovelhas, certo? Olha, se você for, eu vou estar criando medo, vou estar criando situações, tem pessoas até que ficam com problema psicológico. Então eu tenho que orientar. A função do pastor é orientar. A função do apóstolo é orientar as ovelhas de uma forma carinhosa, de uma forma que não seja rígida. Não é chegar no meio da igreja e chamar a atenção da ovelha, porque ele é pastor, porque a ovelha errou, no meio da igreja. Não, isso é coisa rígida. Deus não quer que a gente trate as ovelhas assim, não. Se a ovelha errar, se a ovelha errou, eu como um líder espiritual, eu tenho por obrigação de depois do culto, eu sentar com essa ovelha e eu orientar com carinho, com amor, sem envergonhar a ovelha. Porque tem pastores que gostam de mostrar que a autoridade é ele. Não, a autoridade é Cristo. Você está representando Cristo, mas Cristo é amor. Se você está na função de Cristo, você tem que ter amor. Você que é líder, tem que ter amor para respeitar a ovelha, tratar a ovelha com carinho e corrigir da melhor maneira possível. Porque jamais Cristo iria subir no púlpito para pegar a sua Bíblia e usar a Bíblia para ferir alguém no meio da igreja. Jamais Cristo ia fazer isso. Então, você que é líder, e tem acontecido isso com você, certo? Você tem que se chegar para a sua ovelha, pedir perdão pelo que você está fazendo. Você está totalmente fora do princípio bíblico. Cobertura espiritual não é você ser um carrasco, não. Cobertura espiritual é você ensinar e, ao mesmo tempo, você também ser servo para servir aquele obreiro, aquela obreira que necessita de um milagre, de um carinho, de uma atenção especial. Talvez aquele líder, aquela ovelha veio de umas condições totalmente diferentes, veio de outros meios, veio um pouco bruto. Então, sua finalidade, você como líder, é você corrigir da melhor maneira possível. Amém? Mateus capítulo 20, versículo 25 e versículo 26. Vocês observam que os governantes das nações dominam sobre elas. Entre vós não serás assim. Eles têm a finalidade, os políticos têm a finalidade de governar as nações no regime, não é isso? Das leis. E nós governamos, certo? No mundo espiritual. Então há uma divergência, mas mesmo assim nós temos que ter respeito pelos vereadores, respeito pelos prefeitos. Mas o prefeito é vaso ruim, deixa com Deus. Mas não sei o quê. Não, deixa com Deus. Sua obrigação é você respeitar as autoridades que foram constituídas por Deus. Toda autoridade, ela é constituída por Deus. Amém, pessoal? Função da cobertura espiritual. Isso aqui é muito importante. Proteção espiritual.
Temos aqui alguns itens que você pode até se questionar, mas por que isso? Veja a função da cobertura espiritual. Primeiro passo, proteção espiritual. Segundo, direção e ensino. Olha só. Terceiro, prestação de conta. Quarto, ordem à unidade do corpo. Veja, 4 itens que você tem que entender isso aqui. A função da cobertura espiritual. Primeiro vem o quê? A proteção espiritual. O que é que Deus está falando com relação a isso? Como o pastor protege as ovelhas, assim líder espiritual intercede e guia. Ou seja, como o pastor protege as suas ovelhas. Ele está simbolizando o pastorio, né? Aquele que é pastor de ovelha, quando vê alguma coisa, vai lá e protege. A mesma coisa é eu e você, que somos líderes espirituais, que somos pastores espirituais. Nossa obrigação é a gente interceder e guiar, ou seja, orar, interceder, pedir a Deus pela vida das ovelhas e orientar elas para que ela não venha cair numa ribanceira ou num precipício abaixo. Então, direção e ensino, certo? Líderes maduros ajudam crente a discernir a vontade de Deus. Sua obrigação, você que é um líder maduro, você que é um líder que já teve experiência, você também que já errou, você como líder que já errou, a sua obrigação é você chegar para aquela ovelha que errou, que pecou, que está no erro. Sua obrigação é você ensinar. Lembra que você aprendeu que no livro de João, Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você tem que aprender a ensinar o caminho que você aprendeu na sua trajetória. Porque hoje, para chegar onde você chegou como pastor, eu creio que você passou por alguns obstáculos na sua vida, algumas situações, talvez até humilhação. Mas você não vai pagar o mal com o mal. Você está vendo a ovelha aqui agora e talvez você já passou por essa experiência. Então, sua finalidade, você como pastor, é você ensinar a sua ovelha. Prestação de contas. Ter alguém que preste contas ajuda no crescimento espiritual e evita quedas. Ou seja, conversar com ela, conversar com seu líder, certo? Desabafar, dizer a ele o que está acontecendo, né? Prestar uma atenção a seu líder, compartilhar um momento que o seu líder está precisando, que ele não sabe, ele não tem bola de cristal para estar adivinhando as coisas, a não ser quando o Espírito Santo revele alguma coisa. Mas é necessário que você sente com ele e você compartilhe para que ele venha lhe orientar e evitar que você venha ter quedas, venha ter falhas lá na frente. Então é por isso que o apóstolo, o pastor, a bispa, as pastoras têm essa função em Cristo Jesus. Viu? Como é importante a função da cobertura espiritual, coisa que muitos de vocês talvez não tenham dado uma atenção sobre isso, certo? A ordem e unidade do corpo. O corpo que ele está falando é o corpo de Cristo, certo? A igreja, certo? Que faz parte do corpo de Cristo, o agrupamento de pessoas que faz parte do corpo de Cristo. Vocês observem, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, evitar divisões e rebeliões dentro da igreja. Ou seja, tem ovelhas que não querem estar debaixo da obediência do seu pastor e fica chamando uma, chamando outra, fazendo reuniões, comentando, falando mal do seu líder. E aí, meu irmão, quem fala mal do seu líder, ele pode estar errado como for, mas sua finalidade é você, como ovelha, orar pelo seu líder. Porque uma das coisas que Deus abomina é a rebelião, viu? Porque nasceu lá no céu e Deus não divide a glória dele com ninguém. Repito, quem colocou o seu líder na posição que ele está foi Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O seu líder está representando Cristo. Aí você faz uma rebelião contra o seu líder. O que é que está acontecendo? Você está indo de contra quem colocou o seu líder na frente da obra. Quem foi que colocou o seu líder na frente da obra? Responda para você mesmo. Foi o próprio Jesus, né? Então você está indo de contra a Jesus. Então a briga já não é mais com o líder. A briga agora é com quem colocou ele lá na frente. Então Deus sabe como trabalhar. Amém, meus irmãos? Então, cuidado, a rebelião. Quando vem falar mal do seu pastor, do seu líder, diz, espera aí, não quero saber não. Vamos orar por ele.
Então você vai sentar com ele e você vai orar com ele. Isso é que Deus nos ensina, tá bom? Como estar debaixo de uma cobertura espiritual saudável. Olha só, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual saudável, não qualquer cobertura, não qualquer igreja, não qualquer movimento que você acha que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo, nem todas as igrejas ele está mais, certo? Então é importante você fazer uma pesquisa, uma autoanálise, certo? E veja se está enquadrada no que eu vou passar para você, certo? Faça parte de uma igreja local fiel à palavra, porque é a palavra que é a base de tudo. Os irmãos lembram quando Jesus, lá em João, né? Ele era verbo, virou carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus é o próprio Jesus também, viu? É importante vocês terem essa noção. Então observe a igreja, se a igreja tem palavra. Se for aquela igreja que só tem movimento, aquele povo do roda-roda, aquelas coisas todas, que não tem palavra, pode sair. Deus não está nesse negócio não. Deus, ele constitui a palavra. É a palavra que dá a base de tudo. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, o louvor tem que sair da palavra, a pregação tem que sair da palavra, certo? A revelação tem que vir da palavra, a manifestação dos dons tem que vir da palavra, tudo é a palavra. É por isso que é importante você procurar uma igreja, certo? Que você veja que tem palavra. Isso é importante, é o ponto fundamental. Segundo ponto, submeter-se com a humildade a líderes, certo? Submeter-se à humildade a líderes. Observe se o seu líder, ele é uma pessoa humilde, certo? Ou é uma pessoa piedosa. Então você vai entender esses detalhes. Tá ouvindo? É por isso que é importante você entender esses pontos aí. Tem mais um ponto que eu quero colocar também aqui. Discernir o seu líder espiritual. Manifesta o fruto do Espírito. Veja se o seu líder, o seu pastor, ou a sua pastora, ou o seu apóstolo, eles têm o fruto do Espírito dentro dele. Isso é importante. Aí você vai tirar suas conclusões, se verdadeiramente é ali que você vai congregar. Amém? Não confunda cobertura espiritual com dependência emocional ou espiritual doentia. Você não pode confundir isso. Ou seja, a cobertura espiritual não é dependência emocional. Ah, coitadinho, ele não está vindo, bichinho. Não, você não pode confundir essas coisas, certo? Você tem que deixar claro para as suas ovelhas que ali é um compromisso com Deus, né? Que ali não é brincadeira. Então ali ele está indo para aquele lugar para estar na sombra do Onipotente, debaixo da direção do Senhor. Então você não pode confundir, você que é líder, você não pode confundir uma cobertura espiritual com dependência emocional. Ou então algo espiritual doentio. Ou seja, tem ovelhas que quer que o pastor seja, certo, esteja à disposição dela 24 horas. E se o pastor não puder, porque o pastor também tem vida, o pastor trabalha, o pastor tem família, e tem ovelhas que não quer nem saber. Tem ovelhas que, porque é dizimista fiel, quer fazer o que quer na casa do Senhor, mas não é desse jeito. Então a gente não pode confundir, certo? A dependência emocional ou espiritual, uma espiritualidade doentia. Então a gente tem que aprender a separar as coisas, certo? Porque isso também faz parte do que Deus está colocando aqui nos nossos corações. Sabemos que a maior cobertura espiritual é Jesus. Embora tenhamos líderes terrenos, Cristo é o nosso sumo pastor e verdadeiro